Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos nessa noite. É sempre uma alegria estarmos reunidos aqui para estudar um pouco da palavra de Deus. Cada encontro como esse, tenho certeza que é uma oportunidade para o crescimento de cada um de nós. Que o Senhor fale conosco de forma clara, de forma poderosa, de forma objetiva nessa noite. E quero acolher cada irmão que está presente nesse estudo bíblico. Nossa caminhada cristã, ela precisa ser, de fato, uma caminhada de sermos alimentados constantemente pela verdade. E é na palavra de Deus, irmãos, que nós encontramos direção para vivermos. É na palavra de Deus que nós encontramos a verdade. Deus sempre nos ensina quando nós abrimos o nosso coração para ouvir a palavra do nosso Senhor. Nós seguimos fortes e firmes na nossa série de exposições, na primeira carta aos Tessalonicenses. Essa série tem mostrado o chamado de Deus para uma vida fiel. Cada texto que nós estamos lendo, que nós estamos expondo, que nós estamos estudando, tem se mostrado o chamado de Deus para nossas vidas. Então hoje nós vamos avançar mais um pouquinho, mais um ensino prático para as nossas vidas. Esse é o 11º sermão dessa série e o tema dessa noite é amor prático. Amor prático, irmãos. Esse assunto é um assunto essencial para a vida da igreja, porque às vezes a gente pensa que os programas têm que dirigir aquilo que a gente acredita. Às vezes a gente acredita que a tradição precisa nos guiar. Mas, na verdade, o que nos guia como igreja é o amor do Senhor Jesus Cristo, é o amor prático que nós colocamos em prática nas nossas vidas. E o amor é a marca visível daquele que pertence a Cristo. Pastor, como eu sei que você é cristão? Como é que eu sei que eu sou cristão? A marca é o amor. Se não temos amor em nossas relações, em nossa vida, fatalmente nós não somos cristãos. Somos evangélicos, somos religiosos, mas não somos cristãos de verdade, irmãos. E é bem verdade que muitas vezes a gente fala sobre amor, mas nós nem sempre vivemos esse amor. A Bíblia, porém, ela nos chama para um amor que se manifesta em atitude. O cristão que não tem atitudes de amor, ele não é cristão. Amém? Então, a Bíblia fala de um amor que é visto no dia a dia, um amor que é visto nas relações com as pessoas. Então vamos ouvir o que Deus nos ensina sobre isso. Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos estar continuando lendo. Vamos ler do 9 ao 12 dessa vez. Paulo aqui é bem direto, bem prático, e ele começa o versículo 9 dizendo o seguinte: não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus o ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver e vocês não terão de depender dos outros. É um texto bem claro. É uma porção bem clara da palavra de Deus. E Paulo continua aqui aplicando a fé cristã à vida prática. Quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala de conversão, geralmente a gente para falar assim: agora eu fazia tal coisa e agora que eu sou crente eu não faço mais. Não é? A gente confunde muitas das vezes parar
ou fazer algo, mas o evangelho é mais do que isso. Paulo mostra, irmãos, que o amor ele não deve ficar apenas no discurso. O amor ele precisa ser vivido de forma concreta no nosso dia a dia. A fé verdadeira, ela se manifesta em nossas ações. A igreja de Tessalônica aqui já demonstrava amor entre os irmãos e Paulo destaca isso. Paulo reconhece a alegria, Paulo reconhece a gratidão dessa igreja. Mas Paulo também ele vai incentivar a igreja a crescer ainda mais nesse amor. Ou seja, Paulo está dizendo que o amor cristão nunca deve parar de crescer. Irmãos, nós buscamos tantas coisas, nós buscamos muitos dons, nós buscamos muitas experiências, mas muitas das vezes nós não buscamos esse amor prático. As nossas orações são para ter muitas experiências com Deus, muitas das vezes buscamos experiências além, nem sei a palavra exata, mas experiências sobrenaturais e etc. Mas Paulo aqui, no momento, ele fala assim, vocês precisam amar mais. E as experiências que Deus quer nos dar são experiências de nós amarmos ao próximo. De nós vermos as pessoas com necessidade e nós ajudarmos essas pessoas. É disso que o texto fala. Então, o amor nunca deve parar de crescer. Mas Paulo também, ele liga o amor a uma vida equilibrada. Paulo fala sobre viver de forma tranquila, de forma responsável. Isso mostra, irmãos, que o amor ele se expressa até nas coisas mais simples da nossa vida. Então a maneira como você vive revela aquilo que está no seu coração. Paulo então ele mostra que o amor impacta o testemunho da igreja. Então aquela igreja ela não era conhecida pelos milagres, aquela igreja não era conhecida pelo suposto poder de Deus, aquela igreja seria conhecida pela forma que ela ama a comunidade, pela forma que ela ama uns aos outros. Então Paulo fala que as pessoas de fora observavam a maneira como os cristãos viviam. Então, irmãos, uma vida correta e equilibrada glorifica a Deus diante do mundo. Então, o amor também verdadeiro é um testemunho visível. Mas vamos trabalhar os 3 pontos costumeiros nesse texto. Foram apenas 4 versículos, mas nesses 4 versículos temos muitos ensinamentos. E o primeiro deles, irmãos, fala de um amor ensinado por Deus e que deve crescer ainda mais. Falei sobre poder, falei sobre manifestação do poder de Deus, mas falei sobre amor. Paulo começa o versículo 9, a gente lendo novamente, dizendo o seguinte: não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal. Irmãos, esse aqui é um assunto já conhecido pela igreja. Eu também não deveria nem ler esse texto, porque é óbvio que nós temos que nos amar. É óbvio que a igreja precisa, aquele que é membro do corpo de Cristo, ele precisa amar um ao outro. O amor ali não era uma novidade para aqueles irmãos. E eles entendiam que de fato eles tinham que amar. Mas Paulo agora, num segundo momento, ele vai revelar a origem desse amor. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, por que nós devemos amar uns aos outros? Se nós, muitas das vezes, amamos os nossos sonhos, amamos a nossa família, amamos a nossa vida, amamos os nossos planos, e aí Paulo afirma no próprio versículo 9, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros.
Então, irmãos, você não deve amar o seu irmão porque eu estou falando. Você não deve amar o seu irmão porque você gosta dele simplesmente. Nós precisamos amar, ou melhor, amarmos uns aos outros, porque o próprio Deus ensinou a nós que nós devemos amar uns aos outros. Ou seja, irmãos, o amor cristão ele não nasce do nosso esforço. Ele é fruto da ação de um Deus no coração do crente. Então, quando ele ama porque o Senhor transformou o coração. É que o Senhor, de fato, transformou aquela vida. Então, quando você ama, não é um mérito seu, irmãos. É fruto de uma transformação. E aí a gente chega a um ponto muito importante. E aí a gente entende a dureza de algumas pessoas dentro da igreja. Por que as pessoas não conseguem amar? Por que as pessoas amam mais as placas, amam mais a denominação, amam mais o culto do que amam o seu irmão? Porque elas não foram transformadas. Elas não foram transformadas. Aqui é uma verdade profunda na vida do cristão. Quem foi alcançado por Deus aprende a amar. O amor, irmãos, é evidência de uma vida transformada pela graça de Deus. E a gente, quando é convertido por Cristo, quando temos de fato uma experiência com Ele, a primeira coisa que a gente muda é o nosso exterior. Não é verdade? Aí a gente usa roupa diferente, usa roupa de crente, a gente bota a Bíblia debaixo do braço, aqueles que bebiam não bebem mais, aqueles que fumam não fumam mais, aí parou de fazer isso, eis aquilo, mas não ama. É um religioso. A pessoa pode passar 40 anos, 50 anos na igreja. Se Cristo não a transformar, não vai existir o amor verdadeiro. E aí no versículo 10, Paulo reconhece esse amor na prática. E ele diz, de fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ou seja, aquele amor não era teórico, era um amor visível. Paulo está dizendo, vocês já amam os irmãos que estão na Macedônia. A igreja, de fato, vivia esse amor de forma concreta, de forma abrangente. E quando a gente olha para esse texto, irmãos, a gente tem até a solução para alguns problemas que nós temos, muitas das vezes, familiares, ou problemas com vizinhos, ou problemas no nosso trabalho. Muitas das vezes é a falta desse amor que o texto está dizendo. Paulo, ele fala no versículo 10 que de fato aqueles irmãos demonstraram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia, mas ele continua dizendo o seguinte, ainda assim, irmãos, pedimos que amem ainda mais, não é o suficiente. Irmãos, Paulo aqui nos ensina que o amor cristão ele precisa crescer. Não chegamos a um ponto onde já amamos o suficiente. Precisamos amar mais ainda. Nós não chegamos, irmãos, ainda ao ponto exato. Precisamos amar sempre. Então, essa exortação aqui que Paulo está exortando a igreja revela o padrão elevado de Deus para o seu povo. O amor deve ser constante, o amor deve ser crescente e o amor deve ser intencional. Amém? Constante, crescente e intencional. Quanto mais você conhece a Deus, mais você é chamado para amar o seu próximo. Uma igreja saudável é marcada por um amor que não para de crescer. É isso que o texto está dizendo. Então a gente precisa amar constantemente.
A gente precisa amar de forma crescente e a gente precisa amar de forma intencional. Mas o texto ainda vai trabalhar um outro ponto que a gente precisa ficar de olho, é que fala de um amor que se expressa em uma vida tranquila e responsável. No versículo 11, Paulo aqui agora vai aplicar de forma prática o amor cristão. E ele começa o versículo 11 dizendo o seguinte: tenham como objetivo uma vida tranquila. Irmãos, o amor aqui deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser um estilo de vida. Vocês conseguem perceber a diferença de o amor sentimento com o amor estilo de vida? O sentimento é aquilo que a gente tem. Passa. Não é? Já viu quando alguém pisa no seu pé? Dá aquela raiva, o dedo mindinho, você tem aquela raiva ali de momento ali, mas passa. Só que o sentimento aqui, o que Paulo está falando aqui, é que nós precisamos ter um amor de fato contínuo. Amar também, irmãos, envolve a maneira como nós conduzimos a nossa rotina. E aí Paulo fala que precisamos ter como objetivo uma vida tranquila. E uma vida sem amor, irmãos, não pode trazer tranquilidade. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos amor, o primeiro problema que arrumarem com a gente vai brigar. Não é verdade? A gente vai ficar chateado. A gente vai ficar de bico. A gente vai parar de falar com a pessoa porque a pessoa, muitas das vezes, foi contra aquilo que nós pensamos. Por isso que tem aqui a ver. Ter uma vida tranquila tem a ver com amor. Paulo usa a expressão aqui, ter como objetivo. Mais uma vez, Paulo demonstra para a gente a intencionalidade. Irmãos, Paulo está dizendo que não é algo fácil. Como seria bom se depois da nossa conversão todas as coisas ficassem tranquilas para nós fazermos? Agora eu vou amar todo mundo. Não é? Vou passar ali, um não crente vai me dar um tapa na cara, mas eu vou amar ele assim mesmo, vou rir para ele, dar outra face, pode bater aqui. Não é fácil assim, irmãos. Mas precisamos ser intencional. Não é algo automático, mas é uma decisão consciente que precisamos ter. O cristão, ele precisa e deve buscar viver de forma equilibrada, viver de forma pacífica. Você está lá na sua casa, você tem os seus vizinhos, as pessoas sabem que você é cristão, as pessoas precisam te ver como tal. Não como um encrenqueiro, não como barraqueiro, não como aquele que briga por tudo, mas aquela pessoa que traz paz, aquela pessoa que traz equilíbrio. Então, uma vida tranquila reflete um coração governado por Deus. Por isso que Paulo fala isso. Quando você tem o objetivo de ter uma vida tranquila, é porque você chegou ao ponto do seu coração ser totalmente guiado por Deus. E como isso é difícil, irmãos. Porque a todo momento nós queremos que a nossa vontade sobressaia a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a gente acha que a nossa justiça é melhor do que a justiça de Deus. Muitas das vezes a gente acha que o nosso pensamento é melhor do que aquilo que Deus pensa para nós. A gente quer dar nossa mãozinha, a gente quer dar nossa ajudinha a Deus. Mas Paulo continua dizendo: tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com os seus próprios assuntos. Olha só que situação. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que naquela congregação, isso não acontece aqui, só acontecia lá, na igreja de Tessalônica, que alguns irmãos estavam se envolvendo indevidamente na vida do outro.
Isso não acontece aqui, né, irmãos? Acho que não. Só acontecia lá. Irmãos, o amor verdadeiro, ele respeita limites. Ele não vive se intrometendo nas coisas. Às vezes, a pessoa vê ali, como é que fulano cria o filho dela? Eu não criaria assim. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, e graças até a empresa também me ajudou muito sobre isso, é dar conselho quando a pessoa pede. Não é? Que às vezes você vai dar um conselho, a pessoa não pediu o seu conselho, a pessoa ainda te dá um fora ainda. O que você está se intrometendo? Ou dar a sua opinião quando a pessoa pedir a sua opinião. O que você acha disso? Olha, se você está pedindo minha opinião, posso ser sincero? Posso. Então você dá a sua opinião. Às vezes a gente quer dar a nossa opinião onde nós não fomos chamados. Isso eu estou dizendo em relação, irmãos, às nossas relações. A pessoa cria o filho dela assim, assado, assado, ou a pessoa tem um casamento assim, assado, ou a pessoa trabalha assim, nunca fica em emprego nenhum. Aí a gente quer dar a nossa opinião, com base na nossa criação, com base naquilo que nós temos como valores, só que ninguém pediu. E aí a gente cria um clima, cria uma contenda desnecessária quando a Bíblia nos manda a não nos intrometermos na vida do outro. A não ser que seja algo de morte, irmãos. A não ser que seja algo de morte. Mas se não for, precisamos nos colocar no nosso lugar. Aqui, aprendemos que nem toda preocupação que nós temos com o outro, muitas das vezes é amor. Às vezes, irmãos, o que parece cuidado pode ser apenas uma curiosidade da nossa parte, ou muitas das vezes um controle. A gente quer controlar o que o outro pensa. Aprenda uma coisa, o amor bíblico, ele é sábio. O amor bíblico é equilibrado. O amor bíblico, ele é respeitoso. Amém? Ele é sábio, ele é equilibrado e ele é respeitoso. O amor bíblico sabe quando agir e ele sabe também quando se conter. Tem coisa que você vai falar para a pessoa, às vezes a pessoa até te procura, quer ouvir um conselho. Você me aconselha? Mas às vezes ela não está preparada para ouvir o conselho. Mas Paulo também acrescenta algo. Paulo diz assim, trabalhando com as suas próprias mãos. Isso mostra também, irmãos, que o amor, ele também se manifesta na nossa responsabilidade pessoal. O cristão, ele não deve viver também na ociosidade, ele não deve viver também na dependência desnecessária. Trabalhar aqui também é parte de uma vida digna diante de Deus. E o versículo 11 termina com Paulo lembrando, conforme os instruímos anteriormente. Paulo aqui está tratando de alguns assuntos que estavam acontecendo ali na igreja, e ele é bem claro. Embora seja um assunto pertinente àquela congregação, aquele grupo de irmãos, nós podemos tirar algumas lições poderosas. Paulo está dizendo aqui que esse ensino já fazia parte da formação daquela igreja. Então, o amor prático que nós estamos estudando envolve disciplina, envolve responsabilidade e envolve uma vida ordenada, irmãos. Envolve uma vida ordenada. Então, uma igreja madura, ela é formada por crentes que vivem de forma tranquila, de forma responsável, vivem de forma fiel. Então, Paulo, ele trabalha esses pontos com a igreja. Paulo aqui, ele está ensinando a igreja, de fato, a ter cuidado com algumas coisas, trabalho. E
Paulo termina dizendo que ele já tinha instruído aquela igreja anteriormente. Mas o terceiro ponto, que também é muito importante, é sobre um amor que produz bom testemunho e independência. Irmãos, quando a gente evangeliza e a gente discipula, o discípulo precisa ter uma independência. O discípulo ele não pode ficar agarrado em nós a vida toda. Ele não pode depender de nós a vida toda, porque senão ele não vai gerar outro discípulo. Então, quando a gente evangeliza, a gente precisa ensiná-lo para que ele depois ensine outro. E Paulo vai começar o versículo 12 dizendo assim, ó, assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver. Assim, ele está falando de tudo aquilo que nós falamos anteriormente no versículo 11. Paulo está falando aqui que nós estamos sendo observados pelo mundo. O testemunho da igreja não está apenas nas palavras, mas nas atitudes. Irmãos, digo isso sem medo de errar. O mundo, ele vê em nós o que nós praticamos. Ele não quer saber se nós somos hipersantos. Ele não quer saber se ontem você orou e você viu a mão de Deus, se Deus falou com você poderosamente no seu sonho e você ouviu. O mundo não quer saber disso. O mundo não quer saber disso. O mundo não quer saber se você ofereceu um culto aqui, você flutuou, você dançou, você sapateou, você gritou. O mundo não quer saber disso, irmãos. O mundo quer saber como é que você trata a sua esposa e o seu esposo. Como é que você trata os seus filhos? Como é que você trata os seus vizinhos? Como é que você é um funcionário lá fora? Para Deus isso não quer dizer nada, mas para o mundo isso quer dizer. Então entenda, irmãos, não estou falando sobre salvação, estou falando sobre testemunho. A expressão aqui que Paulo usa, os que são de fora, se refere para aqueles que não pertencem à igreja. Paulo está falando aqui das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Irmãos, essas pessoas observam o comportamento de nós cristãos todo santo dia. A forma como você toma café, a forma como você dá bom dia, a forma como você trata as pessoas à sua volta. Então, e muitas vezes, formam sua opinião sobre o Evangelho a partir disso. Vocês entendem isso? Então, irmãos, não adianta a gente ser uma bênção aqui dentro. Não adianta, muitas das vezes, oferecermos um culto aqui onde saímos daqui abençoados. Isso serve para nós, mas a gente não coloca isso em prática lá fora. Aí as pessoas vão olhar para nós, o que está acontecendo nesse culto que essas pessoas não aprendem nada? A gente sai daqui falando que o culto é uma bênção, que Deus falou com a gente poderosamente, e lá fora a gente age como se fosse ímpio. Mais uma vez eu digo, irmãos, o mundo não quer saber se você flutua aqui dentro. O mundo não quer saber se você ajoelha aqui no pó e ora 24 horas aqui sem parar. O mundo não quer saber disso. O mundo quer saber de como é que você trata as coisas ao redor. Então Paulo ensina que uma vida ordenada, ela gera respeito. Quando o cristão vive em equilíbrio, responsabilidade e amor, isso se torna visível, irmãos. E aí a gente precisa fazer um exercício. Acho que todo mundo aqui já tem um pouco, mais de pelo menos aqui 10 anos de evangelho. E quando a gente lembra das nossas experiências, a gente vai sempre lembrar das nossas experiências aqui dentro. Dos cultos maravilhosos que nós prestamos.
E a gente nunca lembra do que a gente fez lá fora. Olha, eu senti a presença de Deus quando eu apartei uma briga. Olha, eu senti a presença de Deus quando eu reconciliei uma família. O irmão não falava com outro irmão há anos. O pai não falava com o filho há anos. Mas a gente lembra, olha que culto maravilhoso que tivemos aqui nos anos 90. Pastor fulano de tal pregou ricamente e nós fomos abençoados, ouvimos a voz de Deus. Irmãos, precisamos, não que isso não seja importante, mas não adianta Deus falar ao nosso coração e a gente não transmitir isso para as pessoas que estão lá fora. O evangelho, ele ganha credibilidade através de uma vida coerente. Então, um testemunho silencioso, ele fala mais alto do que palavra. Eu gosto quando a gente está no culto assim, aí um dirigente de louvor fala assim, estou sentindo a presença de Deus, e todo mundo grita aleluia, que lindo, tal. Acabou o culto, acabou a presença de Deus. Deus está em nós, irmãos. E a gente precisa levar esse Deus para as pessoas. Na forma que nós vivemos, na forma que nós desenvolvemos as nossas relações, no trabalho, na vizinhança, na nossa família. Na nossa família ainda é mais difícil, porque as pessoas tendem a olhar para a gente com descrédito. Elas olham e não acreditam. Mas o texto também diz, aí Paulo vai dizer o seguinte, vocês não terão de depender dos outros. Paulo está falando agora de responsabilidade pessoal. O amor verdadeiro, ele não explora, o amor verdadeiro, ele não sobrecarrega, e o amor verdadeiro, ele não vive às custas dos outros. Pelo contrário, o amor verdadeiro busca viver com dignidade diante de Deus e das pessoas. O que isso significa, pastor? Significa, muitas das vezes, falta de solidariedade dentro da igreja. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ajudar de fato quem precisa. Mas Paulo também corrige aqui a atitude de quem poderia viver de forma responsável, mas vive de uma forma irresponsável. Então, o amor também se expressa na nossa disposição de trabalhar e na nossa disposição de contribuir, irmãos. Eu já conheci irmãos, não aqui, mas em outras igrejas, que viviam nessa circunstância. Elas não conseguiam crescer espiritualmente. Queriam sempre estar sendo servidas. E quando a gente chegava, oferecia assim, olha, vamos fazer assim, assim, assado, agora o irmão vai desenvolver. Aí a pessoa ficava triste e parava de ir à igreja. Irmãos, todos nós podemos, em algum momento, nos ferir. Mas quando nós estamos feridos, nós somos medicados, passamos um tempo se cuidando e depois a gente precisa viver. A gente não pode ficar à margem a vida inteira. Então esse versículo nos mostra um quadro completo do amor prático. O amor que causa impacto no mundo ao seu redor. Um amor que vive com dignidade, que vive com responsabilidade e vive com bom testemunho. Então glorificamos a Deus não apenas com palavras, mas com a nossa vida. Então, irmãos, é bem complicado, a gente fala muito, fala aqui dentro. E quando a gente precisa viver isso que a gente fala do lado de fora, às vezes isso não acontece. Porque a gente acha que ser crente é ser crente no momento do culto, no momento das programações. E a gente precisa ser crente lá fora. No seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia. Mas vamos para as questões práticas, para a gente finalizar.
o estudo dessa noite. Primeira questão prática, irmãos, é que o texto ensina que o cristão precisa, que o amor cristão, de fato, precisa ser vivido de forma prática. Praticidade. Não basta a gente conhecer o amor, a gente precisa demonstrar esse amor dia a dia. Falar que ama, falar até papagaio fala. O nosso Deus precisa disso, de uma igreja que viva de fato o amor. Então, uma verdadeira fé, ela sempre vai se expressar em atitudes concretas. A nossa fé precisa ser expressa em atitudes concretas. Dizer, eu tenho fé, eu acredito em Deus, só que qualquer um diz. Segundo, irmãos, é que nós somos chamados a crescer no amor. Crescer, viver de forma equilibrada e agir com responsabilidade. Então o amor, ele se revela na forma como você trata as pessoas, como você conduz a sua vida. Então Deus deseja de fato um povo que viva de maneira digna diante dele, diante dos homens. Porque é como eu disse, irmãos, é muito fácil sermos cristãos aqui dentro, entre nós, entre os irmãos. Agora e lá fora? Será que o culto é tão poderoso assim que ele não pode se manifestar em nossas vidas lá fora? E que possamos examinar o nosso coração à luz da palavra. Que o nosso amor seja visível, que o nosso amor seja constante e que o nosso amor seja verdadeiro. E que a nossa vida glorifique a Deus em tudo aquilo que a gente faça. Que Deus nos abençoe, irmãos.